Olá, gente! Então, como eu percebi que alguns alunos tiveram bastante dificuldade sobre como realizar um heredograma, eu resolvi fazer um vídeo para vocês, porque o heredograma cai bastante em vestibular. O heredograma é como se fosse um gráfico na biologia. Então, você tem que saber interpretar ele para você conseguir realizar suas atividades, certo? Então, vamos lá treinar um pouquinho como que faz um heredograma. Então, primeiramente vamos começar falando sobre os símbolos. Bastante gente errou, bastante gente ficou em dúvida sobre qual símbolo usar. Então, primeiramente, nós temos o símbolo que é um quadrado. Quando representamos um quadrado, estamos dizendo que esse indivíduo aqui é do sexo masculino. Alguns, mas é muito raro encontrar, vão representar ele assim. Ok? Mas é muito difícil se encontrar. Já para lembrar, né? Esse é o símbolo do sexo masculino, mas poucos heredogramas utilizam dessa forma. A grande maioria utiliza assim. O sexo feminino já é diferente. Ele é uma bolinha. Ficando meio ruim porque a senhora não consegue ver direito. Sexo feminino. Certo? E quando a gente não sabe qual sexo é o indivíduo, a gente faz este símbolo aqui. Tá um pouco torto, né? Isso aqui significa sexo indefinido. Ok. Outro símbolo é este aqui, que significa que teve um aborto ou que a criança nasceu morta, um natimorto. Então, aborto ou natimorto, certo? Agora, nós vamos falar dos indivíduos que apresentam alguma característica que é diferente dos demais. Ou seja, o indivíduo que tem a característica que a gente está estudando. Então, para o sexo masculino, a gente faz assim. Pintamos toda a caixinha. Então, eu quero dizer que este homem, por exemplo, tem daltonia. Ele é daltônico. Então, eu pinto ele dessa forma, certo? Então, sexo masculino com a característica de estudo. Essa letra da prof tá horrível, meu Deus. Eu não consigo escrever reto assim. Tenho que escrever assim. Então, tá difícil pra mim. Mas vamos lá. E o sexo feminino
mesma coisa. Então, por exemplo, essa minha mulher aqui tem daltonismo, por exemplo. Então, sexo feminino com a característica de estudo, mesma coisa, certo? E alguns, quando a gente não sabe o que é, por exemplo, sabe aqueles heredogramas que a gente teve lá no início, onde a gente não sabia qual genótipo era da pessoa e tal? Então a gente coloca assim. Essa bola aqui que tá. Enfim. Que mais? Agora é a parte importante também. Então, quando a gente vai falar que teve um casamento entre um homem e uma mulher, a gente representa assim, certo? Casamento, um cruzamento, um casal. É assim que a gente representa. Certo? Um homem e uma mulher tiveram um cruzamento e nasceu seu descendente. Por exemplo, que seria uma menina, certo? Então, quando a gente vai representar um cruzamento, ignorem essa parte aqui, ó. Aqui já tá falando que já teve um filho, então deixa eu fazer aqui de novo. Então, isso aqui significa cruzamento. Ok? Agora, quando eu tenho um casamento consanguíneo, um cruzamento consanguíneo, que quem for fazer prova um dia, às vezes cai. Ele tem, em vez de só um risquinho aqui, ele tem 2 risquinhos. Então, isso aqui é cruzamento consanguíneo. Pode ser irmão com irmã, pode ser pai com irmão, com filho, que eles fazem isso nos alguns animais, né? Eles colocam. Então, a primeira geração com a segunda, e assim vai. Então, pode aparecer este símbolo aqui. Então, são 2 risquinhos. Aí, também tem este símbolo aqui. Então, por exemplo, aqui são 2 meninos. E eles são gêmeos idênticos. Aqui, no caso das meninas, gêmeas idênticas, ou menino e uma menina, gêmeas idênticos. E quando não são gêmeos idênticos, por exemplo, é só assim. Não tem esse risquinho pra cima. Então, são os gêmeos fraternos, não idênticos. Certo? Então, esse aqui é um basicão do que vocês precisam saber para fazer um heredograma, certo? Tem outros símbolos, tem várias
coisas assim, mas o mais importante são esses daqui, que vocês precisam lembrar para que se cair em alguma prova, algum vestibular, alguma coisa assim, vocês saibam do que tá falando, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como que eles são representados. Então, olha só. Então, as gerações a gente representa por algarismos romanos. Olha só. Gerações são representadas por algarismos romanos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, né? Vocês sabem. Ok. E dentro de cada geração, os indivíduos são representados por algarismos arábicos. Então, vou colocar aqui, indivíduos de cada geração são representados ou indicados por algarismos arábicos. Então, 1, 2, 3, blá blá blá. E nós sempre começamos da esquerda para a direita. Certo? Então vamos fazer um exemplo. Eu vou desenhar aqui e eu já volto com ele pronto. Então olha só, o prof já desenhou aqui. Então vamos representar as gerações. Então a primeira geração é sempre a mais velha, né? Óbvio. Então, no caso aqui, são os avós destes garotos aqui. Então, sempre os de cima são os mais velhos. Então, aqui seria a primeira geração. Deixa eu fazer. Fica bonitinho. Aqui, a segunda geração. E os netos, a terceira geração. Certo? Quando nós representamos os algarismos romanos aqui do lado, nós colocamos os números arábicos 1, 2, 3, 4 em cada linha. Então, por exemplo, aqui vai ser o 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai. Entendeu? Ó, então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Certo? Quando nós não representamos o algarismo aqui do lado, aqui mantém. Aqui embaixo
vai mudar. Então, aqui nós vamos continuar a sequência. Então, paramos aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Então, para resolver um heredograma, primeiramente, nós temos que encontrar os indivíduos que são diferentes dos pais. Então, geralmente, um enunciado, ele vai falar que tem um indivíduo que tem, por exemplo, visão normal e o seu filho é míope. O casal tem visão normal e o filho é míope. Então, quando tem um filho que é diferente dos pais, tem um fenótipo diferente dos pais, geralmente ele é homozigoto recessivo. Então, por exemplo, eu vou dizer que o 5 aqui, o 6 aqui, ele é diferente dos pais. Ou eu posso pintar aqui. Por exemplo, o 6, ele é diferente. Ele é míope. E, então, este aqui também, por exemplo. Míope. Nós começamos sempre por debaixo. Sempre. Analisando o mais inferior. Pra daí a gente ir subindo. Porque, por exemplo, se a gente começar aqui já, dá pra começar. Mas pode acontecer um erro. Então é melhor sempre a gente começar pelos de baixo, ok? Então, por exemplo, aqui. Já que esse carinha aqui é diferente dos pais, olha só. Ele é azinho, azinho. Pra ele dar azinho, azinho, ele tem que ter um alelo vindo da mãe e outro alelo vindo do pai. Então, a gente já pode concluir que os pais são heterozigotos. Certo? E os outros podem ser azão alguma coisa, não é mesmo? Nós não sabemos, não tem como saber ainda. Agora vamos pra cá. E daqui? Como será? Então, vou pintar isso aqui pra ficar mais fácil. Então, por exemplo, este daqui gera um descendente míope, que é azinho, azinho, a gente já sabe. Então, os pais também são heterozigotos, certo? Aqui, vindo pra cá, a gente já sabe que os pais também são heterozigotos, porque gerou um filho que é míope. Então, azão, azinho. E este aqui pode ser azão, azinho ou azão, azão. Não sabemos. Certo? Então, como que a gente poderia representar esses que a gente não sabe? A gente poderia colocar, vamos ver aqui. Qual a opção? Eu anotei aqui pra vocês. Deixa eu anotar.
Esse aqui é dúvida sobre a confiabilidade da informação. Então, a gente pode pôr um ponto de interrogação. Não tenho certeza. Não tenho certeza se ele é azão ou azinho. Azão ou azão. Isso. Então, não tenho certeza. Vou pôr um ponto de interrogação. Ok. Então, eu vou fazer aqui um aerograma e a gente vai fazer juntos a resolução de uma questão, tá? Então, como que eu vou representar aqui? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, eu vou falar aqui. Então, por exemplo, neste aerograma aqui, tem membros que são afetados por uma doença hereditária, certo? Então, conforme as informações nesse aerograma, será que a característica que a gente está analisando aqui, ela é determinada por um alelo dominante ou recessivo? Que será? Olhando assim, você acha que ela é representada por um alelo dominante ou recessivo? Os que estão pintadinhos. Então, vamos começar por baixo já, né? O último casal. 5 e 6, certo? 5 e 6 são normais. Mas eles tiveram um filho que é portador dessa doença. Então, já analisando 5 e 6, nós já sabemos que eles são o quê? Heterozigotos. Porque tiveram um filho que deu um genótipo diferente do deles. Então, se você não tá entendendo, eu vou fazer um cruzamento aqui, ó. Qual a probabilidade de dar um genótipo diferente? Então, esse aqui é diferente. Então, todos os que tem um azão grandão são normais. Lembra lá do que Mendel falou? Da característica. Quando tiver uma característica, um alelo dominante, esse vai dominar sobre o recessivo. Então, olha só. Este carinha aqui é azinho, ele é diferente dos pais. Se ele fosse azão, como esse aqui pode ser, não sei, né? Pode ser azão, ele seria normal. Já esse aqui, azinho. Pronto. Agora, nós vamos subindo. Vamos analisar outro casal. O casal de cima, a mãe é afetada, né? Então, ela é azinho. A filha dela já é afetada também, mas o pai não é. Mas para que ele tenha um filho que seja afetado, ele tem que ter um azinho, né? Então, ele é azão. E esse aqui, o 3, como só pode ter? Ele é normal. Bom, já sabemos, normal. Mas o outro alelo que veio da mãe é azinho, então ele também é heterozigoto.
Então, a gente pode dizer que essa doença é caracterizada por um gene recessivo. Então, já demos os genótipos aqui. E daí, vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a probabilidade de que este casal aqui, os 5 e 6, tenha numa outra gestação a criança afetada pela doença? Então, a gente já fez o cruzamento aqui, né? Qual que é a probabilidade de que uma criança nasça com a doença que nem este aqui? Então, para ter a doença, ele tem que ser recessivo. Então, aqui quanto que deu? 1/4, né? E 3/4 para ser normal. Então, para ele ter a doença, é 1/4, certo? Ok, gente. Agora vocês estão analisando as doenças, né? E só que eles se apresentam diferente, não muda muito. A única coisa que aumentou lá é que eles falam assim, XX, certo? Então, por exemplo, aqui XX é o quê? Mulher. E XY é o quê? Homem. Certo? Então, para a mulher ser afetada, ela precisa geralmente ter os dois. Então, a única coisa que mudou aqui, que você vai representar, por exemplo, daltonismo, é representar assim, certo? Geralmente, para a mulher ser, ela precisa ter os dois. Se ela for portadora, por exemplo, ela tem um alelo normal, ela é heterozigota. Ok? Então, por exemplo, daltonismo, a gente vai representar pelo Dzão do daltonismo, certo? Então, por exemplo, aqui ela é portadora. O homem, ele já só tem um X, né? Então, para ele ser daltônico, ele tem que ter um Dzinho só. Para ele ser normal, ele é um Dzão. Só X. Certo? Já na hemofilia, a única coisa que muda é trocar a letrinha, né? A gente começa hemofilia, né? Já fala. Hemofilia. Qual a letra que a gente vai representar? H. Certo? Então, por exemplo, eu quero dizer aqui. Deixa eu apagar. Cadê minha borrachinha? Então, vamos lá. Aqui é minha mulher. Ela é portadora. Ela é daltônica. Aqui também tem mais uma mulher que é daltônica. Aqui tem um homem que é daltônico. Aqui nós temos uma mulher que é portadora. Aqui também temos a mulher que é portadora, um homem que é normal, certo? Porque olha aqui, dúvida, pode surgir dúvidas. Tá bom, professora, mas por que ele aqui, ele não é normal? Ele poderia ser normal? Poderia. Se a mãe tivesse passado este aqui, o Dzão dominante. É a mesma coisa que o Azão Azinho. Certo? Só que só mudou a letrinha aqui e pôs um X aqui. Só pôs um X aqui pra aumentar o negócio. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Ignora o X. Só põe um Azão. É a mesma coisa, vejam. Só a letra
que mudou e esse X aqui que apareceu, o X e o Y. Que é só pra indicar o cromossomo, pra dizer quem que é mulher, quem que é homem. E pra falar que é uma herança ligada ao sexo, né? Ok. Agora, aqui, um homem. O homem normal. O pai. Também é normal. Certo? Então, quando eu pedi no exercício pra vocês fazerem, era um heredograma assim. Uma coisa assim. Alguns alunos ficaram muito em dúvida. Eu percebi que vocês tiveram bastante dificuldades e vocês fizeram coisas assim, tipo, o nome da pessoa mais outra pessoa igual o nome da pessoa. Gente, isso aqui não é um heredograma, certo? Ou umas coisas bem doidinhas. Mas isso é pra gente aprender, pra eu saber que vocês estão com dificuldades, porque só com as respostas ali eu não tenho noção do que vocês estão entendendo, do que não estão entendendo. Então, agora vocês já sabem o que a gente vai fazer. Eu vou deixar mais uma atividade lá pra vocês fazerem, pra recuperar essa parte da nota que ficou bem ruinzinha de alguns alunos, da parte do heredograma, ok? E pra gente treinar também, pra ver se vocês captaram bem a ideia, certo? Então, qualquer dúvida, me procurem.